Nos diz a palavra de Deus, Daniel, capítulo 4, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, pode marcar com essa fitinha, se a sua Bíblia tem essa fitinha, marca, se não, mantém aberta, porque nós estaremos voltando a esse texto daqui a pouco. Amados, na ministração de domingo passado, eu contei um pouco da história de Nabucodonosor, um dos maiores reis de todos os tempos, cujo império foi extremamente respeitado. Quando nós lemos esse texto, se nós não conhecermos o início do processo, nós não entendemos, amados, por que ocorreu isso com ele. Mas no capítulo 4, no primeiro versículo, diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Aí, iniciamos a leitura hoje dizendo assim, no versículo 29, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. E lemos o texto que os irmãos acompanharam. Amados, o Tiago Isse, eu vou falar de novo o nome dele aqui completo, que é um nome de príncipe, Tiago Isse Mateus Ferreira de Barros. Tiago Isse foi gerado e por 9 meses foi gestado. A Natália e o Tiago, os pais do Tiago Isse, sabem exatamente quanto tempo demora para que uma vida após concebida venha à luz. Todas as mães, todos os pais, com certeza, sabem que 9 meses é um bom tempo. É o tempo da vida. Para quem, no início de um processo, reconhece a Deus como Senhor, como soberano, cujo domínio é o domínio sempre eterno. Para alguém que escreve sendo rei, ou sendo uma pessoa simples, para quem escreve ou declara, ou testemunha a respeito do poder de Deus, 9 meses seria muito pouco tempo para se mudar essa consideração, esse conceito, essa submissão a Deus.
Um ano depois de ter dito tudo o que disse, reconhecendo que Deus havia feito maravilhas em sua vida, Nabucodonosor traz uma declaração no terraço do Palácio Real, dizendo assim: não foi esta a grande Babilônia que eu edifiquei para o louvor da minha glória, para a minha majestade, para a minha magnificência? Amados, 12 meses depois, eu queria que você marcasse esse tempo, 12 meses, um ano, foi o suficiente para que o coração dele se soberbecesse, para que a vaidade tomasse conta do coração de Nabucodonosor, para que a soberba o envolvesse como um laço, e dos seus lábios, ao invés de adoração, ao invés de gratidão, saíssem palavras de vanglória. A vanglória é dar glória a si mesmo. E quando ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ao pronunciar essas palavras, ele estava colocando entre ele e Deus um céu de bronze. Existem tempos em nossas vidas que o céu se torna de bronze. O céu de bronze é quando você ora, mas a sua oração não chega aos céus. Por quê? Porque às vezes nós oramos, amados, mais para dizer que oramos, mais para cumprir tabela, do que para buscar a face de Deus com integridade de coração. Nós precisamos reconhecer a cada dia, amados, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não divide a sua glória com ninguém. O que torna o céu de bronze é o nosso pecado, é o nosso esfriamento, é o nosso distanciamento. No caso de Nabucodonosor foram 12 meses, entre a humildade e a soberba, entre a obediência e a insubmissão. O que nos leva a considerar que a ponte que separa a humildade da arrogância, da soberba, da presunção, do orgulho, é uma ponte estreita. E sabe o que é mais complicado? Muitos de nós atravessamos essa ponte numa rapidez incrível. Fazemos com muita rapidez. 12 meses é um tempo que nós temos que sempre estar atentos. Nós teremos no final deste ano, no dia 31 de dezembro, se Deus assim nos der graça, um culto de ação de graças pelo ano de 2018. Quando nós fazemos isso, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele operou em nossas vidas no ano de 2018, e passamos assim, exatamente no cruzar do ponteiro de 2018 para 2019, à meia-noite, nós passamos com os joelhos dobrados, orando a Deus em gratidão e consagrando a Ele o ano que vai nascer, e pedindo que as bênçãos dele sejam sobre as nossas vidas. Então este é um dia preparado, é um culto de ação de graças, é a terceira grande festa que nós temos no ano. A primeira é a Páscoa, a segunda grande festa é o aniversário da igreja, chamado na Bíblia de Festa do Tabernáculo, e a terceira é o culto de ação de graças do final do ano, o culto da colheita. Então, quando agradecemos a Deus pela colheita, pelos benefícios, por tudo que Ele operou na nossa vida neste ano 2018, nós também pedimos as bênçãos dEle, o cuidado dEle, os benefícios dEle e a sua presença santa, inigualável, poderosa, em todos os dias do novo ano que está nascendo. Mas é uma data simbólica, quando nos rendemos em gratidão, em adoração a Deus. Às vezes nós não reputamos, não sabemos exatamente qual a dimensão disso no reino espiritual, qual a importância desse tempo na presença de Deus. E às vezes de um ano para o outro, em 12 meses, nós nos esquecemos. Nós temos alguns pedidos, nós sempre fazemos 7 pedidos. No fim do ano, e consagramos no altar, após a oração, consagramos no altar esses pedidos. São pedidos que apresentamos ao Senhor para o ano seguinte. Nos 12 meses,
no próximo ano. Pela sua graça e misericórdia, normalmente o Senhor abençoa a maior parte, ou às vezes até a totalidade desses pedidos. Quantos aqui já tiveram esses pedidos atendidos em sua parte totalidade? Levante a mão e glorifique a Deus que já tiveram esse pedido atendido. Irmãos, Deus opera. Esses dias eu e a Neuza estávamos lembrando de alguns pedidos que fizemos e glorificando a Deus pelas respostas já dadas, pelas vitórias alcançadas. Mas 12 meses pode ser também um tempo suficiente para que nós possamos nos esquecer de tudo que o Senhor fez em nossas vidas no ano que passou. Existem anos que marcam as nossas vidas. Existem anos em que Deus opera tremenda e poderosamente. Mas mesmo assim, nós muitas vezes nos esquecemos de todos os benefícios do Senhor. Então eu queria que os irmãos estivessem atentos a esse prazo. Eu queria perguntar para você, será que você já teve uma experiência semelhante a de Nabucodonosor? Não de comer grama, de pastar, mas de ter o coração endurecido pela vaidade, pela presunção, pela soberba, pelo orgulho, e ter se esquecido dos benefícios do Senhor. Não precisa levantar a mão. Será que a sua humildade, a sua reverência, o seu temor, a sua adoração durou 12 meses ou durou menos de 12 meses? Ou se durou mais de 12 meses, quanto tempo durou? E vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Por quanto tempo nós seremos capazes de manter a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa humildade, a nossa dedicação ao Senhor? Amados, isso desaparece da nossa vida como vapor, nós não percebemos. As coisas vão acontecendo, Deus vai dando sinais, mas por estarmos distantes, nós não percebemos os sinais. O nosso coração se endurece, o nosso coração se ensoberbece. E nós nos esquecemos, amados, de que a nossa saúde espiritual e a prosperidade que Deus nos quer dar serão exatamente proporcionais ao nosso amor por Deus. Se a nossa vida não estiver nas mãos do Senhor, e nós estivermos alcançando grandes vitórias materiais, nós precisamos repensar a nossa vida, porque elas não vêm de Deus. Se nós não somos fiéis a Deus em tudo aquilo que a palavra determina, e começamos a crescer, começamos a alcançar grandes vitórias, nós precisamos estar atentos, porque pode ser um grande laço do inimigo, a nos cegar para que nós achemos, para que nós julguemos, entendamos que aquilo vem de Deus. O rei Salomão, que foi o rei mais sábio que já existiu, quando ele tomou consciência da sabedoria, e a sabedoria que ele pediu, nós falamos que ele pediu, mas na verdade, Deus o visitou em sonho, sondando o coração dele, e concedeu aquilo que o coração dele desejava. Sabe qual era o grande pedido do coração da alma de Salomão? É que ele pudesse conduzir o povo da mesma forma como seu pai, Davi, conduziu. Ele disse assim para o Senhor: Senhor, me dê sabedoria para cuidar desse povo. Nós não compreendemos, amados, que a sabedoria, ela precede a prosperidade, assim como a humildade precede a honra. E Salomão recebeu de Deus uma porção gloriosa, mas quando ele tomou consciência do seu poder, da sua sabedoria, e como Deus estava usando a vida dele, ele começou a se deixar envolver com as coisas do mundo, com os presentes do mundo. E diz a palavra de Deus que ele recebia anualmente de presente dos reis de toda a terra, dos nobres de toda a terra. Não são todos que têm a oportunidade de presentear reis, mas ele recebia durante o ano a exata quantia de 666 talentos de ouro. Vou repetir o peso: 666 talentos de ouro. Todos os anos recebia exatamente essa porção, 666. Ele não percebeu, mas o inimigo o estava laçando, o estava envolvendo, para que ele deixasse o temor, para que ele deixasse a sabedoria, para que ele deixasse, amados, a presença de Deus e começasse a se alegrar com
o reconhecimento humano, o reconhecimento dos outros reinos em relação à sua sabedoria, ao seu poder, à sua riqueza. E em deixando a presença de Deus, ainda que de forma sutil, ele começou a ser laçado por mulheres dos outros reinos. E a vida dele começou a desmoronar. Salomão, que escreveu Provérbios, que escreveu Eclesiastes, que escreveu Cantares, ou Cântico dos Cânticos, o rei mais sábio que já existiu. Isso precisa ser para nós um alerta, para que nós entendamos que não importa a posição onde estejamos hoje, nós precisamos ter a convicção, ter a disposição, ter a força e a coragem de permanecer na posição. A posição a que me refiro é permanecer na presença de Deus. Ontem os amados tiveram, alguns dos irmãos estiveram ontem em Itu, ouvindo a ministração do pastor Paulo Júnior. Nós não pudemos ir, ontem nós tivemos um plantão médico, eu e a Neuza, nós estamos no revezamento para cuidar da minha sogra, a mãe, né, dona Terezinha, irmã Terezinha. Ontem nós não pudemos estar presentes lá em Itu. Mas os que estiveram presentes puderam contemplar que a palavra de Deus ministrada ontem lá veio complementar tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui constantemente. Ontem o pastor Paulo Júnior pregou sobre o pecado, as consequências do pecado. Às vezes nós não compreendemos, amados, que existem palavras que são difíceis de serem pregadas, mas são necessárias que sejam pregadas. Porque nós, invariavelmente, mas descansamos quando as circunstâncias materiais, as condições materiais nos fazem sombra. A palavra de Deus diz isso, que o dinheiro serve de sombra. E se você disser que não serve, é porque você nunca teve dinheiro. Porque quando nós temos uma experiência de ter dinheiro, não precisa ser muito não, ter, né, uma boa condição financeira, você já consegue descansar à sombra. E a palavra de Deus diz, o dinheiro serve de sombra. Se a palavra de Deus diz, quer ver, abre em Eclesiastes capítulo 7, senão você vai dizer, já que eu estou mandando um recado aqui que não está na palavra. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Eu vou começar a partir do versículo 10, só para você entender, quem escreveu isso aqui foi Salomão, tá, amado? 7:10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Se você costuma dizer assim, bons tempos aqueles, saudade dos velhos tempos, você está fora da palavra. Quem diz isso está fora da palavra. Muitos disseram isso tantas vezes, tanto tempo, e já partiram. Amados, estarmos vivos hoje, ouvindo a palavra de Deus, é uma dádiva que não tem comparação. Nós podemos não ouvi-la mais amanhã. Podemos não ouvi-la mais amanhã. Houve um tempo na nossa vida em que eu não podia estar na igreja. Eu meditava na palavra do Senhor 8, 10, 12, às vezes até mais tempo, durante o dia. Mas eu queria estar na comunhão, nessa comunhão boa e suave, que foi ministrada hoje no Salmo 133, e não podia. Eu queria estar na presença do Senhor, não podia. Existem países no mundo, onde vidas querem ouvir a palavra, onde eles disputam uma página da Bíblia. Uma página que é arrancada da Bíblia, ela é dobrada, fica um pedacinho assim, e é entregue clandestinamente, mas na fronteira desses países, é jogada nas casas. Se a pessoa for pega lá entregando uma folha da Bíblia, vai presa, é condenada à morte. As pessoas devoram a palavra, uma página da Bíblia disputada, sim, num desejo incontrolável de ouvir a voz de Deus. E às vezes nós temos a oportunidade de ter a Bíblia, amados.
ter várias Bíblias, várias fontes de consulta, vários livros evangélicos, uma farta literatura evangélica, de vidas que tiveram experiência com Deus e que nos ensinam. Mas nós ficamos lamentando como se o dia de ontem fosse melhor que o de hoje. Você poderia não ter amanhecido hoje. Se você está convicto de que está salvo, não se preocupe com a morte. Eu vou dizer para os amados, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Eu queria ver a Alice crescer, o Nick crescer, a Alice crescer, queria ver os filhos da Camila com o Rodrigo, queria ver os novos filhos, né, que Deus vai dar aí, o Alexandre com a Andressa, né, quem sabe o Dudu e a Tati. Queria ver, porque a palavra de Deus fala que nós veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Israel. Nós queremos viver uma porção gloriosa, amados. Os avós sabem do que eu estou falando. Os avós sabem. Tem alguns casais aqui que estão orando para os filhos se casarem logo, para serem avós logo. Eu posso contemplar isso quando brilha os olhos na hora de cumprimentar aqui. Eu fico pensando daqui uns dias, é a minha netinha e meu netinho que está abençoando as vidas também. Nós vivemos porções gloriosas, não entendemos, amados, assim que o melhor dia para se viver é hoje. Por isso, se hoje Deus estiver falando com você, não endureça o seu coração. Hoje é o dia que Deus estabeleceu. Então Salomão diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhor do que esses, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vem o sol. Leia comigo 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Agora inverta esse versículo, diz assim: a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então se você inverte, diz assim: se a sabedoria é excelente porque ela dá vida ao seu possuidor, o dinheiro, ainda que sirva de sombra, não é excelente, porque ele, ao invés de dar vida, pode trazer o quê? A morte. Vocês viram filhos matando pais por herança? Marido matando mulher? Essa é uma notícia anteontem. Marido matando mulher para ficar com a herança da mulher. Inimigos se matam, amigos se matam por causa de dinheiro. Então nós precisamos ter sabedoria para entender que o único que pode nos fazer não apenas permanecer na posição que estamos, mas nos fazer galgar degraus mais altos é o Senhor. E só nos é possível alcançar isso com temor, com tremor, com sabedoria. Amado, o Senhor disse a mim, quase 24 anos atrás: tudo que você construiu na sua vida desmoronou porque você construiu sem sabedoria. E sem sabedoria você constrói sobre areia. E tudo que é construído sobre areia não permanece em pé. Às vezes nós achamos que a nossa vida já está suficientemente construída, a nossa situação financeira está suficientemente garantida. Nós não sabemos, amados, o que pode proceder amanhã. Por isso a nossa confiança não pode estar nas coisas materiais. A nossa confiança não pode estar no governo, a nossa confiança não pode estar no mercado, a nossa confiança não pode estar na nossa capacidade, ou no poder daqueles com quem temos relacionamento. A nossa confiança precisa estar apenas em Deus. E Deus diz na sua palavra: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, ou outro homem. Mas bem-aventurado aquele cuja confiança, cuja esperança é o Senhor. Amados, 12 meses, um tempo muito rápido, para que Nabucodonosor se esquecesse do que Deus representava na sua vida. Eu não sei se você já se esqueceu. Eu não sei se você é capaz de refletir agora sobre tudo que Deus já fez na sua vida, e se você é capaz de ser grato a Ele, e se você é capaz de se dispor a voltar ao tempo em que a comunhão com Deus era plena. Voltar ao tempo em que nada tomava o lugar de Deus na sua vida. Às vezes nós permitimos que coisas ou pessoas tomem o lugar de Deus em nossas vidas. Nabucodonosor, rei
deixou que a soberba, a arrogância, o orgulho, a presunção, a vaidade tomassem conta, e esses sentimentos tomam o lugar de Deus. E o Deus, com D minúsculo, mais difícil de ser dominado é o nosso ego. Nós somos impossíveis, amado. Nós somos impossíveis. Às vezes dizemos aquilo que a palavra de Deus chama de humildade fingida. Temos a aparência de humildade, mas na verdade temos dentro de nós a arrogância, a presunção, a soberba, o orgulho. Quando não estamos preparados para alcançar uma posição mais elevada, quando não estamos revestidos de humildade, normalmente nós queremos usar a posição que temos para humilhar, ao invés de abençoar, para trazer sobrecarga. Mas tudo o que acontece conosco, amado, precisa ser entendido. E se existem diferenças assim, muito contrastantes entre Deus e o homem, é que Deus tem toda a plenitude, o homem tem toda a necessidade. Deus tem toda a soberania, o homem precisa ter toda a humildade. Deus é santidade, o homem é pecado. Deus tem o poder ilimitado, e nós gritamos por socorro. Quando buscamos a Deus com o coração sincero, Ele nos ouve. Quando oramos para Deus, dizendo: Senhor, cumpre na minha vida o teu querer, seja feita a tua vontade. Dizer para Deus, seja feita a tua vontade, não pode ser uma oração decorada. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, maravilhosa oração. Mas às vezes nós oramos decoradamente. Nem entendemos muito o que significa lá: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes nós não compreendemos, mas o que estamos dizendo na oração. Até porque essa oração exige que nós sejamos gratos a Deus pelo pão de cada dia, não só pelo pão que perece, também pelo pão que não perece. Essa oração exige que nós, antes de querermos ser perdoados, nós perdoemos. Nós queremos que Deus nos livre do mal, queremos que Ele nos dê a provisão diária, queremos que Ele nos abençoe, mas não queremos perdoar, não queremos compreender. Então, amados, é difícil para Deus tratar conosco de uma forma muito suave, porque se Ele for suave, nós queremos aproveitar. Algumas aberturas que Ele dá, algumas portas que Ele abre, já nos fazem envaidecer. Normalmente nós buscamos a Deus e estaremos mais perto dEle quanto mais em tribulações estivermos. Nós nos aproximaremos de Deus quanto mais diferente dEle estivermos, porque estaremos revestidos de humildade. O grande problema é que quando as necessidades são satisfeitas, o que nós fazemos? Você conhece alguém que buscou a Deus por cura, e foi curado, e nunca mais procurou a Deus? Você conhece alguém que buscou a Deus pela provisão de uma necessidade, e teve a necessidade satisfeita, e nunca mais procurou a Deus? Você conhece testemunhos de vidas que disseram do grandioso, glorioso, miraculoso operar de Deus, e depois se distanciaram de Deus como se Deus nunca tivesse operado nessas vidas? Mas às vezes nós ficamos observando assim, falando: não é possível que alguém que recebeu a porção que recebeu possa se distanciar de Deus, possa esfriar na presença de Deus. Para facilitar um pouco, eu dizer para você: você não precisa passar por tudo que as pessoas que você conhece passaram, para você temer a Deus, para você glorificar a Deus, para você louvar a Deus. Procura aprender com aqueles que já passaram por esses vales, por aqueles que enfrentaram torrentes, vendavais, tempestades. Se alguém da sua família já passou por situações assim, que você viu operar de Deus, Deus moendo, triturando, eu quero dizer para você: aprenda com essa situação para que você não precise passar pela mesma situação.
Nabucodonosor tinha um filho, chamado Belsazar. No capítulo 5, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses com D minúsculo de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Sabe o que significa isso? Ele começou a profanar tudo aquilo que era sagrado. Os utensílios que foram trazidos do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, quando os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, quando eles saquearam o templo, eles foram mantidos por Nabucodonosor, guardados no palácio. Eu não sei se Nabucodonosor compreendia a importância desses utensílios, mas ele os guardou e não os profanou. Seu filho veio e profanou todos os utensílios e começaram a tomar vinho, se embriagar na presença dos príncipes, dos nobres, e começaram a louvar aos deuses babilônicos. Aí Deus manda um recado para ele e começa a escrever na parede do palácio o que ia acontecer com ele. Mene, mene, tekel, parzim, significa: tu foste pesado por Deus e foste achado em falta. Ele sabia que a coisa não era boa, começou a tremer, ficou desesperado. Mandou chamar Daniel. Primeiro chamou todos os magos, todos os feiticeiros, chamou todo o poder das trevas. E ninguém conseguiu ler o que estava escrito, entender o que estava escrito. Aí chamou Daniel, e no versículo 18 diz assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria agrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado no seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Por que nós demoramos a aprender com experiências de outras vidas? Por que muitas vezes nós não compreendemos que o que está sucedendo com alguém da igreja pode suceder conosco, tanto a parte positiva quanto a negativa? Por que às vezes nas nossas casas nós não louvamos, não engrandecemos, não nos humilhamos, não nos prostramos diante de Deus, sendo gratos a Ele quando a prosperidade chega, quando as bênçãos são derramadas? Ou por que não aprendemos com aqueles que, em se distanciando do Senhor, e não dando a Deus a glória, o louvor, a honra que lhes são devidos, começam a passar por vales terríveis, por tempos tão difíceis? Por que em 12 meses, alguém que glorificava a Deus passou a glorificar-se? E por que o filho dele, vendo o pai comendo grama, pastando, sofrendo, sendo humilhado, tirado do trono, não aprendeu? Será que todos nós precisamos passar pelas mesmas experiências tão dolorosas para que venhamos aprender? Ou será que se nós suplicarmos a Deus por misericórdia e sabedoria, Ele vai nos poupar de passar pelos caminhos que os nossos pais passaram, os nossos irmãos passaram,
Nossos amigos passaram. Nossos irmãos em Cristo passaram. Será que o nosso coração é capaz de permanecer mais do que 12 meses fiel ao Senhor? Será que nós somos capazes de abolir toda possibilidade de distanciamento, de esfriamento? Será que isso acontece? Porque Deus nos abençoa? Mas eu quero dizer para os amados que quanto maiores as bênçãos, as conquistas e vitórias, maior é o perigo. Porque, amados, o pecado é sedutor. As coisas do mundo são sedutoras. Quanto mais nós conquistarmos, quanto mais vitórias tivermos, quanto mais Deus nos abençoar, mais perigo nós corremos. Porque essas coisas nos envolvem de tal maneira, nos seduzem de tal maneira, que fica fácil nós nos distanciarmos, amado. Fica fácil. Nós precisamos lembrar a cada dia de onde fomos tirados. Quando o Senhor nos alcançou com a situação que nós vivíamos. Como era a nossa vida, nosso casamento, nosso trabalho, os nossos negócios. Para onde fomos trazidos. Onde fomos plantados. A palavra de Deus diz que se nós amarmos a palavra de Deus, nós teremos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Árvores que dão o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizermos, Deus prosperará. Mas olha as condições. Nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Amados, não tem como nós não passarmos pelo caminho dos pecadores, mas nós podemos não nos deter nele. E nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Quer dizer para os amados que rodas dos escarnecedores existem no meio da igreja. No meio da igreja. No meio do povo de Deus. Quando junta 2 ou mais crentes fazendo fofoca, falando da vida dos outros, do irmão da igreja, do pastor da igreja, de outras igrejas, seja o que for. Essa é a roda escarnecedora. A roda escarnecedora não é só no mundo, não. Quando nós abrimos nossos lábios para falar mentira, para falar de vaidade, para falar mal dos outros, quando somos maldizentes, nós estamos assentados junto com os escarnecedores. E não pense que só está pecando quem fala. Quem empresta o ouvido também peca. Porque às vezes o ouvido, ele está assim, ansioso, na expectativa de ouvir fofoca, de ouvir falar mal dos outros. A pessoa não aguenta, se ela não ouvir uma fofoca no dia, se ela não consegue ouvir, ela quer ler no Facebook, não sei onde for aí, as redes sociais, ela quer saber da vida de todo mundo, porque quanto mais ela souber da vida dos outros, mais assunto tem para a roda dos escarnecedores. Nós não compreendemos, amados, que Deus abomina essas coisas. Ele diz assim, se quer mudar a sua vida, ame a minha palavra, permaneça nela, porque você será plantado como árvore. Você vai prosperar em tudo que fizer. Se nós não nos esquecermos de onde fomos tirados, para onde fomos trazidos e onde fomos plantados, nós temos grandes chances de viver a plenitude que Deus tem para a nossa vida aqui na terra. Irmão, sabe o que Deus quer para nós? É que nós vivamos em vida aqui na terra, um pedacinho do céu. Vou repetir que vocês não ouviram. Deus quer que nós vivamos aqui na terra um pedacinho do céu. Em paz na sua casa, em saúde, em plenitude de bênçãos, mas em constante adoração. Constante adoração. A palavra de Deus diz que os anjos, eles não cessam de adorar a Deus. Os anjos não cessam de adorar a Deus. Deus quer que nós o adoremos, Deus quer que nós o honremos. Deus quer que nós demos a Ele a glória. Irmãos, Deus tem operado milagres. Esses dias, o irmão Mateus está lá na sala de som. Mateus participou de uma como que chama isso lá? Maratona, para alcançar benefícios na faculdade de engenharia. Maratona de conhecimento, né? O que fosse campeão dessa maratona,
né? Não é de corrida, não é de luta, não. Maratona de estudo, de ciência. O que fosse campeão teria uma bolsa de 75% na Facens. Ele já havia participado de outra maratona, tinha pego o segundo lugar e ganhou 25%. Ele fez agora, lógico que ele estudou, se dedicou, foi lá e foi o campeão, 75% de bolsa. Glória a Deus. Veio aqui, glorificou a Deus, testemunhou, glorificou a Deus, pegou o troféu, trouxe aqui e consagrou a Deus o troféu que ele ganhou. Porque ele sabe que a inteligência que ele recebeu, a capacidade que ele recebeu é um milagre de Deus. Então Deus foi louvado por essa conquista. Às vezes alguém vai bem numa prova, vai bem num esporte, tem alguma habilidade e fala assim, eu sou mais eu me garanto. Eu conheço o meu taco. Se você acha que o que você recebeu até agora não é o suficiente, busque mais ao Senhor, porque se o Senhor ainda não te deu, é porque você não está preparado para receber, porque se Ele der, você vai se perder. A grande maioria dos que recebem abundância saem da presença do Senhor, porque acham que foi a própria força, a própria capacidade, os próprios recursos. Estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que disse, eu não preciso mais ir, eu posso ficar em casa tranquilo, posso ficar dormindo à tarde, não preciso vir domingo de manhã, aprender a palavra, buscar a face de Deus, não preciso, Deus já me deu porções benditas, já alcancei vitórias, já fiz a minha parte, Deus reconheceu minha fidelidade, a minha integridade, me abençoou poderosamente. Cuidado, cuidado. Foram 12 meses na vida de Nabucodonosor e 12 meses na vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se isso não te trouxer temor, eu não posso fazer mais nada, porque aquilo que Deus pediu para que eu entregasse, eu entreguei para você. A porção que Deus queria que a igreja recebesse foi entregue. Se essa palavra vai cair à beira do caminho, entre espinhos, no terreno pedregoso, não depende de mim. Eu gostaria que ela caísse em terra fértil e germinasse e frutificasse. E que nesses últimos dias, os últimos meses de 2018, você pudesse ser alcançado pelas bênçãos, porque as bênçãos já foram liberadas. Só que elas nos alcançarão quando formos obedientes, quando formos fiéis. Se elas não nos alcançam, é porque não somos obedientes nem fiéis, ou porque não está no tempo de recebermos porções com as quais não estamos acostumados, porque elas nos tirarão da presença de Deus. Se você pretende ter em 2019 um ano abundante, transbordantemente melhor que 2018, só existe uma receita: viva o Salmo 1. Ele vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Não se fie, não confie, não se acomode. Se você tem uma situação hoje muito favorável, ela pode ser um grande laço na sua vida, como foi na vida de Davi. Temamos a Deus e demos a Ele a honra, o louvor e a glória que lhes são devidos, não apenas hoje, todos os dias, em nome de Jesus. Pai celestial, Senhor dos céus da terra.